É uma pergunta que é mais uma provocação do que uma hipótese, quer dizer, não havia possibilidade, essa possibilidade não podia acontecer, não é? Se nós pensarmos em termos de operações, este dia 25 de novembro, a esta hora, já ia com um lastro grande de operações. Por exemplo, sabe-se que na Rua Castilho, onde funcionava o serviço do diretor e coordenador de informação, o SDCI, que era uma dependência do Conselho da Revolução, na prática muito controlada pelo Partido Comunista Português, desde aproximadamente as 2 da manhã, que havia um movimento anormal, entrava gente fardada, civis, segundo alguns observadores, a dado momento alguns civis começam a sair com fardas militares, também com armas. Depois temos sempre aquele momento que é a grande incógnita deste dia há 50 anos, que é, sabe-se que há uma ordem telefónica para que os paraquedistas ocupassem as bases da Força Aérea, portanto eram os militares paraquedistas em 75, 25 de novembro, estavam afetos à esquerda revolucionária, não tinha sido assim em 28 de setembro de 74, mas pronto, aqui eles estavam afetos à esquerda revolucionária. E o que acontece é que há uma ordem telefónica que chega para que eles ocupassem as bases da Força Aérea. Desculpa, não foi 28 de setembro, foi 11 de março. É só aqui uma correção. E começa também a haver... A discussão é grande na medida que passa por uma figura também ela, que já é a história deste período, que é o Otelo. Terá sido ou não o Otelo que deu a ordem telefónica para que os paras ocupassem as bases da Força Aérea. Como eu expliquei aqui de manhã, não é? Portanto, os paras estavam em luta contra a sua chefia, consideravam reacionária e, portanto, queriam servir a Revolução Socialista. Por outro lado, começa a haver também uma concentração de civis, e eu volto a repetir uma coisa que é muito importante e que, em parte, pode explicar também os 3 mortos. Não, é muito difícil, quando se olham para aquelas imagens, muitas vezes distinguir civis de militares, porque os militares, muitos deles vestiam-se de uma forma muito pouco formal para um militar, portanto, podiam ter uma parte de cima, um casacão militar, mas depois estarem variava muito. E os civis ainda mais, e depois havia uma coisa, que podíamos ter civis, por exemplo, com um camuflado, percebia-se que era um civil, mas podia estar a envergar uma arma, a usar uma arma. Portanto, temos isto que sabe, é que à volta do Forte do Alto do Duque, de Monsanto, já a chegar a Algés, já estavam concentrados também civis. Às 5 da manhã tinha terminado a reunião do Conselho de Revolução, que confirmava Vasco Lourenço no comando da região militar de Lisboa, portanto que Otelo saía do comando da região militar de Lisboa, o que de alguma forma implicava um compromisso com a chamada esquerda moderada, Vasco Lourenço. E tinha também chegado já a lista de exigências dos agricultores. Os agricultores de Rio Maior já tinham entregue ao Presidente da República a sua lista de exigências. Portanto, é preciso entender que as comunicações estavam cortadas, as estradas estavam cortadas em Rio Maior, e eles fazem uma lista de exigências que é: querem que a lei da reforma agrária seja revista, exigem o saneamento dos técnicos dos centros agrícolas de Santarém e ameaçam não levantar as barricadas e cortar a água e a luz a Lisboa. Entretanto, as tropas dos ralis, comandadas por Dinis de Almeida, ocupam a autoestrada e o aeroporto, estamos a essa que vem, dava entrada em Lisboa. E temos várias pessoas que também, aliás, é interessante ver-se no texto do Tarico Pereira, aqui no Observador, muita concentração de elementos da esquerda revolucionária junto do ralis e para defender o ralis. A RTP vai ser ocupada também por forças afetas à esquerda revolucionária, pela EPAM, que era comandada pelo Durão Clemente. Os paras ocupam as bases da Força Aérea. E entretanto, há uma figura que é muito interessante neste dia, que é o Otelo Saraiva de Carvalho, que, dado momento, vai para a sua própria casa, e há um homem que é Dinis de Almeida, afeta à esquerda revolucionária, que talvez tenha feito uma das melhores definições deste dia, porque eu preciso que se perceba
A linguagem à época era muito terra a terra, porque havia muitos militares, e a certa altura o Diniz de Almeida faz para mim aquilo que é uma das melhores definições das movimentações daquele que muitas vezes é considerado o chefe militar da esquerda revolucionária neste dia, e diz-lhe: bem, meu general, porque Otelo estava graduado em general, porque eles para exercerem certas funções eram graduados em, não quer dizer que já fossem generais antes, não, eram graduados em general para poderem dar ordens aos outros militares. Porque a hierarquia conta. E o Diniz de Almeida terá dito ao Hotel Saraiva de Carvalho, quando ele anda nestas andanças do Forte do Alto do Duque, onde está o Copcon, portanto a força que ele mandava, e resolve ir para casa e diz-lhe: bem, meu general, continuamos com as velhas merdas, e o meu general nem anda para a frente, nem anda para trás. Pronto. Fim de citação de Diniz de Almeida, mas que é um belo retrato, porque o Copcon, que ficou com o comando disperso, portanto o Otelo não está, e no Forte do Alto Duque vão aparecer figuras, como muitas delas afetas ao Partido Comunista Português, outros afetos ao Luar. Há sobretudo uma vontade muito grande de afirmar que existem meios aéreos, não é? E que, ou que não havendo meios aéreos, existe forma de os neutralizar. Há quem no Forte do Alto Duque tenha garantido que, e terá sido até um partido político, a Luar, que terá garantido que tem mísseis Strela e que, portanto, pode abater os aviões que tinham sido levados pelos seus oficiais da base de Tancos para a base da Cortegaça, que era comandada pela chamada esquerda moderada, e portanto, e que são os aviões que depois vêm sobrevoar Lisboa. Portanto, era mais ou menos este o ambiente. Entretanto, temos os Ramalhianes já tinha estado no Palácio de Belém. Ramalhianes é mandante operacional de tudo isto, o grupo chamado Grupo Militar, e é muito interessante porque Ramalhianes terá ido a Belém, portanto, fardado, armado, portanto, mas em Belém está o Presidente da República, não é? Mas ele vai armado a Belém, segundo o livro do Freire Antunes sobre o 25 de novembro, terá mesmo levado consigo, que era uma coisa que os militares usavam muito na época, quando queriam ter assim argumentos mais expressivos, uma granada, ou mais do que uma granada. A verdade é que ele vai a Belém. O Ramalhianes nunca foi uma pessoa muito eloquente, mas era uma pessoa muito capaz, muito competente na capacidade de expressar quem comandava, seja como for, tenha sido pelas palavras, pela determinação de Ramalhianes, também pelos artefactos que ele levava consigo. A verdade é que o Presidente da República, analisando a situação, e Costa Gomes é um dos melhores leitores de situação, de correlação de forças, presumo que nunca terá havido melhor. Os militares liderados por Ianes ganham nesse momento o aval de Costa Gomes. Era muito importante para eles. Eles querem apresentar-se como estando a combater um golpe. Portanto, apresentando-se como tendo começado um golpe feito pela esquerda revolucionária, portanto, os militares Tancos, e que eles estão a combater esse golpe, e mais, com o aval do Presidente da República. Portanto, há aqui um propósito de legalidade. Entretanto, nós temos a tal leitura do tal comunicado dos paraquedistas, que eu referi aqui esta manhã, onde denunciam as traições que vêm sendo feitas pela sua hierarquia reacionária e manifestam a sua disposição de colocar a Força Aérea irrevogavelmente ao serviço da Revolução Socialista. Os advérbios de modo são sempre um problema, irrevogavelmente. Pronto, depois exatamente. Isto é Portanto, não foi inventado neste século. Não, pois. Olha, só que também foi a mesma natureza de irrevogabilidade. Foi uma irrevogabilidade que durou muito temporária. pouco tempo. Foi muito temporária. Portanto, nunca em Portugal se diga irrevogavelmente, porque já se sabe, a coisa não vai acabar bem para quem a diz. Pronto, às 11 horas, portanto, mais ou menos por esta hora estava a chegar, os quartéis de todo o país passam para vigilância reforçada.
Nós, na época, sabíamos, eu era uma adolescente, mas os nossos pais percebiam isso perfeitamente, o que é que acontecia. O que era os quartéis em vigilância reforçada, sim, aquilo fecham-se as portas, aquelas coisas todas, e havia lá outros sinais evidentes, e os comandos passam para um estado superior até, que é a chamada prevenção rigorosa. Os jornais, olha, foi um dia, estes dias foram muito estranhos para os jornais, porque a 25 de novembro eles fazem edições. Depois nos dias seguintes, coitados, a não ser os desportivos, a vida foi muito difícil. Em Lisboa, não é? A norte de Lisboa saíam, mas em Lisboa, quer dizer, como sempre, entravam os jornais, nunca ninguém tinha dito que os jornais do norte não podiam entrar, não é? As edições do norte. Mas a verdade é que em Lisboa não se vai editar a 26, 27, 28, há mesmo jornais que demoram bastante tempo a voltar às suas edições, mas neste dia foi a sério. E, portanto, fazem várias edições e eles, logo de manhã, que é espantoso, não é? Os jornalistas estavam ali, logo de manhã já estava a ser preparada a esta hora a segunda edição. A segunda edição já está na rua pelas 11 e pouco, ou até antes, e os jornais trazem ainda notas oficiosas do Estado-Maior-General das Forças Armadas, informando que é um dia cheio de notas oficiosas, é preciso que se entenda, boa parte da comunicação é feita com notas oficiosas. Grupos de paraquedistas sublevados da base Escola de Tancos assaltaram durante a noite de 24 para 25 de novembro o comando da região aérea, a base aérea de Tancos, a base aérea de Monte Real, a base aérea de Montijo. A situação não está perfeitamente esclarecida. Pronto, claro, ainda se sabia muito pouco, não é? E às 12 horas o Presidente da República já reúne com o grupo militar, portanto designa-se por grupo militar aquele grupo que era coordenado por Ramalhianes, e às 13h15 sai outro comunicado do Estado-Maior-General das Forças Armadas em nome do Presidente da República, Costa Gomes, avisando os sublevados que o seu ato será considerado político e não apenas uma contestação aos generais da Força Aérea. Estes generais estavam a ser contestados, eram o Moraes e Silva e o Pinho Freire. A RTP tem, a esta hora, portanto, às 13h15, um noticiário onde refere já a ocupação das bases e várias movimentações militares. Pelas 2 da tarde, o Otelo regressa ao Copcon. Portanto, ele tinha ido para casa, portanto, aquelas coisas. A razão tinha o Diniz de Almeida, não é? Enfim, nem para a frente nem para trás, não é? E o Otelo regressa ao Copcon, está lá, reúne com os militares revoltosos, estamos a falar de Monsanto, Alto do Duque, e o que é espantoso é que, entretanto, o Costa Gomes tinha mandado um capitão, Marcos Júnior, que é uma figura muito interessante nesta chamada esquerda moderada, reunir com o Otelo ao Alto Duque e convencê-lo a ir para Belém. E o que é espantoso é que Otelo resolve ir. Eles no forte do Alto Duque pedem-lhe que não vá, mas Otelo vai. Costa Gomes continua a reunir, Belém torna-se um sítio muito importante e Costa Gomes reúne com os militares, entre os quais se encontra o lado intelectual deste golpe, que é Mel Antunes. Não é? Estão vários militares, e está Mel Antunes, e está o Tenente-Coronel Ramalhianes. E porquê que é muito importante que esteja Mel Antunes? Porque Mel Antunes, na véspera, terá reunido com Álvaro Cunhal. Mel Antunes, é curioso, era absolutamente de esquerda, ele depois veio mais tarde até ser do Partido Socialista, mas nesta época até seria mais à esquerda que o Partido Socialista, não é? O terceiro mundista, essas coisas todas. E Mel Antunes tentou obter de Álvaro Cunhal a garantia de que os comunistas recuariam em troca da não perseguição ao PCP no pós-25 de novembro. Álvaro Cunhal vai sempre negar este encontro, mas, como é óbvio, alguma coisa terá acontecido, não é? Entretanto, é lido na RTP aquele comunicado dos paraquedistas insurrectos, não é?
admitirem as suas chefias, que é um momento extraordinário da nossa vida política, e penso eu que militar também. Portanto, o Otelo, entretanto, depois disto tudo, lá pelas 3 da tarde, chega a Belém. Portanto, quando o Otelo chega a Belém é uma questão. O COPCON passa a ser comandado pelo Presidente da República. Portanto, as ações do COPCON, se as tomar, já são insurrectas. Há aqui uma forma, a forma legal de tudo isto é muitíssimo importante. Muitíssimo importante. E às 4h30 o Costa Gomes decreta o estado de sítio e a emissora nacional passa o comunicado do Presidente da República às 5 da tarde. Costa Gomes dá autorização para que o grupo militar avance. Ou seja, as operações militares, nós temos uma ideia muito diferente por causa do 25 de Abril, que nós acordámos com aquela gente toda, não sei o quê, tropa para aqui, tropa para lá, o terreno passa. O 25 de Novembro não é nada disso. As operações militares começam muito tarde. Não quer dizer que não estivessem... Claro, havia a ocupação das bases, mas ver os carros, os tanques, os aviões a sobrevoar Lisboa, que é uma coisa muito expressiva, isso acontece já tarde, não há nada disso de manhã. Há uma grande parte do tempo que é ocupada nestas questões quase de bastidores de militares. Portanto, há um crescendo... Sim, porque há sobretudo, e isto é muitíssimo importante, frisar-se, o grupo militar, liderado por Yanes, não quer ser visto como golpista, quer sempre ser visto como estando a atuar numa cadeia de comando que é liderada pelo Presidente da República em resposta a um contragolpe. Isso é vital. Daí a importância da pergunta que afinal deu a ordem aos padres para saltarem, não é? Saltarem no sentido de fazer um golpe, porque eles não saltaram nada, coitados. E então... porque, quer dizer, parece quase que assim, uma casca de banana, quer dizer, assim, parece assim que vão por ali fora completamente sem perceber. Nós teremos tido os aviões a sobrevoar em Lisboa, os aviões da Cortegaça, portanto, aviões afetos à esquerda moderada, grupo militar liderado por Yanes, antes das 5 da tarde. Hoje em dia, alguns setores, por exemplo, a Zita Seabra, defende muito que para o PCP foi fundamental ter percebido. Quer dizer, não havia aviação e sem aviação não se faziam golpes, não havia poder. Por exemplo, o Zé Manuel Fernandes, como se sabe, esteve também bastante envolvido. Hoje de manhã já contou. Na sua juventude, não é? E aqui contou. O Zé Manuel, por exemplo, chama também a atenção que há outra coisa. Não foi só o PCP perceber que não tinha aviação, mas há outra coisa. O PCP não deixou sair os fuzileiros do Alfeite. Estavam prontos para sair, porque nestas coisas, eu não sei nada de tropa, mas há uma coisa que se fica a perceber, é que conta são as tropas especiais. E, portanto, os fuzileiros eram uma tropa a sério. E a verdade é que os fuzileiros não saem. Decisão que terá sido tomada pelo PCP, porque não eram apenas os fuzileiros, mas também muitos operários que estavam à espera de vir para Lisboa, muita gente afeta ao PCP, e há uma figura que, sobretudo, quem esteve em Angola sabe como era próxima do Partido Comunista Português, que é o Almirante Rosa Coutinho, mas o Almirante Rosa Coutinho terá sido instrumental para que os fuzileiros não saíssem do Alfeite. Depois temos aquilo que alguns das pessoas que estão muito próximas nestas coisas recordam, que é um momento, portanto, às 5 da tarde o Ramalhiano já está no regimento dos comandos da Amadora. E há aquele momento que é espantoso, porque saem as betoneiras do J. Pimenta. Não sei, hoje em dia, se as pessoas têm noção do que eram as betoneiras, o J. Pimenta tinha uma frota de betoneiras enorme, e eles rondam o quartel dos comandos. Aliás, há betoneiras com emissores rádio, não era propriamente para transportar cimento, como vocês devem calcular, que estavam com emissor rádio, porque terá chegado a ser equacionado impedir cercar o quartel e impedir a saída dos comandos com as betoneiras. Ideia que, mais ou menos, depois deixou cair. Temos os sindicatos metalúrgicos a fazer apelos à greve geral, à mobilização das massas junto aos quartéis. E às 6h01, Ramalhianes dá ordem a Jaime Neves para avançar para Monsanto.
o Durão Clemente, que está na televisão, a única pois, que tínhamos, não é? Que era a RTP, lê um comunicado onde diz: foi dada a ordem pelo Conselho da Revolução para que o Coronel Jaime Neves e os seus comandos venham atacar os militares que, neste momento, representando os interesses dos trabalhadores, fazem desta emissora, da rádio e televisão, uma voz ao serviço dos explorados e oprimidos deste país, isto é, ao serviço da Revolução Socialista. Repito, apelamos às massas trabalhadoras para que solidarizem com os militares revolucionários em defesa da rádio e televisão portuguesa, da emissora nacional, dado que foi dada a ordem pelo Conselho da Revolução para que o Coronel Jaime Neves e os seus comandos venham atacar. Portanto, este é o momento em que se percebe efetivamente o que é que está, e ele refere o Conselho da Revolução, porque é claro que aqui temos a figura do Costa Gomes. Portanto, neste momento, os portugueses ficaram a saber que estão em causa um golpe, um contragolpe, tudo aquilo. Entretanto, a partir do momento em que o Jaime Neves chega à rotunda dos 4 caminhos a Monsanto, percebe-se que irremediavelmente vai deixar de ser irremediável, porque a eficácia dos comandos era imensa. Face a tropas muito menos preparadas e sem uma cadeia de comando direta. Portanto, temos o Copcon no Alto do Duque, temos o Ralis, temos muitos civis, é claro que pode perguntar-se como é que eram muitos, quer dizer, mas os comandos são uma tropa especial, não é? E, portanto, como é que eles afastam os civis? Fazem disparar, os carros têm aquelas metralhadoras em cima, aquilo começa a disparar, as pessoas entram em pânico, há 8 feridos. Note-se que a ordem dada pelo Ramalhianos para que o Jaime Neves avance é às 6h01, mas às 19h15 os paraquedistas já choram em Monsanto. Porque os comandos já controlavam Monsanto, o irremediavelmente tinha deixado de ser irremediavelmente, e às 19h32 temos aquele momento televisivo. Ter uma revolução com televisão é uma coisa muito melhor. Um golpe. Que é quando o Durão Clemente está a ler na RTP os comunicados dos sindicatos dos trabalhadores da indústria metalúrgica e metalomecânica do Distrito de Lisboa apelando à greve, à mobilização das massas. E depois o Durão Clemente continua a ler, não está a ler, e depois começa a dizer: quero também esclarecer o povo português que está preocupado a ouvir-nos, que nós aqui no Lumiar estamos perfeitamente bem. Temos o comunicado da leitura dos paraquedistas, novamente a demitir as chefias, e depois temos aquele momento em que a emissão da RTP é comutada para o Porto, não é? Portanto, não houve ataque propriamente nesse sentido. A emissão da RTP foi comutada para o Porto, passou para o Porto. Ouve-se a dizer em uma voz que a emissora nacional já se encontra em obediência ao chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, isto no Rádio Clube, e depois na RTP o Durão Clemente foi substituído pelo Danny Kaye. Às 22h54, Costa Gomes proclama na RTP e na rádio o estado de sítio parcial no governo militar, na zona do governo militar de Lisboa, e terá sido mais ou menos a esta hora que o PCP mandou recuar os seus militantes. Pronto, e depois, sabe-se, o golpe vai continuar. O momento em que Melo Antunes diz que o Partido Comunista Português é indispensável à democracia terá acontecido já um bocadinho depois da meia-noite, é na noite de 25 para 26, e depois temos, portanto, no dia 26, é quando acontecem os mortos, não é? Note-se que não há mortos, como se poderia pensar uma tropa comando a chegar a Monsanto, nada disso, acontecem na manhã de dia 26, e na verdade, depois temos no dia 27 ainda começam as demissões, as prisões, aquelas coisas todas, mas a base de comando, a base de tanques só se entrega a 28. Portanto, resumindo, isto foi o golpe. Agora pode perguntar-se que golpe é este, não é? E este golpe, na minha opinião, é o golpe em que a esquerda moderada salvou a esquerda. Porque era óbvio que nós tínhamos um país partido ao meio, como se percebeu aqui em Rio Maior, e a direita controlava a parte norte do país, tinham ido para a parte norte do país
reservas de ouro do Banco de Portugal e outro tipo de bens, tínhamos lideranças políticas a norte, aquilo portanto, e avançariam, e eu acho que aquilo que nós tivemos aqui 25 de novembro foi um golpe feito, e daí hoje eu acho sempre que isto é o grande dia do Partido Socialista. Esta gente era muito próxima do Partido Socialista, tinha sido o seu líder, Mário Soares, que tinha crescido como o grande líder naquele verão, até porque por outras razões não interessa explicar, não cabe aqui explicar, Sá Carneiro não tinha estado cá, tinha regressado há muito pouco tempo, e portanto este é um dia em que a esquerda moderada fez uma coisa extraordinariamente difícil. Conseguiu conter aquilo que estava em crescimento, que era um enfrentamento da direita com isto, direita, entendendo-se por direita, que na altura o próprio Partido Socialista era considerado direita, mas pronto, mais à direita, e uma grande radicalização a norte, e por outro lado, conseguir derrotar a chamada esquerda revolucionária. Porque é que isto hoje causa tumulto, causa toda esta questão? Na minha opinião, só causa todo este frenesi porque aconteceu a geringonça. E quando aconteceu a geringonça, o PS tem uma solução de governo suportada pelas pessoas que derrotou neste dia, pelos partidos, pelas forças. E, portanto, há aqui um problema histórico. Mas é um problema histórico à esquerda, não é um problema histórico à direita. O 25 de novembro, na minha opinião, é o dia em que uma esquerda pôs a outra na ordem.